Vocês já pensaram um país que tivesse dois santos de altíssimo nível, né? Seria uma maravilha, uma graça para esse país. E se esses dois santos tivessem um devoção pelo outro, não seria mais maravilhoso ainda? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Essa é a história que eu vou contar hoje para vocês no programa Padre Pio. Salve Maria. Bom, o santo que tinha grande devoção ao Padre Pio era nada mais, nada menos do que Dom Orione, São Luís Orione, né? Que foi canonizado também, eu creio que em 2004. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre São Luís Orione. Vou falar antes, para vocês verem como era a devoção que ele tinha ao Padre Pio. Ele defendia o Padre Pio em todas as situações. O Dom Orione, então, primeiro eu dou um breve relato a respeito de quem era Dom Orione, para depois nós entendermos melhor a importância do Dom Orione na devoção ao Padre Pio. Bom, vamos lá? Dom Orione, nascido em Pontecurone, numa família profundamente religiosa, em 14 de setembro de 1885. Ele nasceu 2 anos antes do Padre Pio. Entra na ordem franciscana no convento de Voghera, mas em 1886, certo? Não, como é que é isso? Como é que pode ser? Nasceu em 85, e aqui deve estar errado isso aqui, mas em 86 ele foi licenciado por causa da saúde fraca. Então, ele não nasceu em 1885. Em 1885, ele entrou na ordem franciscana. Tá bom. Então, ele nasceu bem antes do Padre... Bem antes, não. Ele estava jovem, em geral, uns 10, 12 anos antes, né? Do Padre Pio. Em 1886, ele tinha uma saúde muito fraca, é muito parecida a história com o Padre Pio, né? Nesse sentido, e ele foi licenciado. Quer dizer, mandaram ele para alguma diocese, alguma coisa assim. Em 1889, ou seja, 3 anos depois disso, ele entrou no seminário de Tortona e torna-se sacerdote em 1895. Então vocês veem que ele era contemporâneo do Padre Pio. Já pensou aqui, graça para a Itália? E eu acho que tinham outros santos nessa mesma época, mas que talvez não tenham sido conhecidos, porque antigamente tinha muito mais santos do que hoje. É impressionante. Eu sou levado a achar isso, né? Não posso afirmar. Em 1899, fundou a Pequena Obra da Divina Providência, que eram religiosos empenhados na caridade e em pregar o Evangelho. Os Pequenos Cotolengos, que tem aqui no Brasil, aliás, são uma casa em que promovem e apoiam os deficientes físicos e mentais. A ordem teve aprovação diocesana em 1903. Em 1908, ele viaja para Messina e para Reggio Calabria para ajudar o povo por causa do terremoto. Em 1915, esteve em Mársica, Abruzos, para ajudar por causa de outro terremoto. No mesmo ano, funda a Congregação das Pequenas Irmãs da Caridade. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, começa a espalhar o seu trabalho na Itália e no mundo. Milão, Gênova, Roma, Buenos Aires, São Paulo, Santiago. Viajou ao Brasil por 4 vezes. Olha só que coisa. Dom Orione fundou e construiu o Santuário Nossa Senhora da Guarda, em Tortona, e o Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, em Corvino Sanchirico. Eu não sei, pronúncia italiana aqui é terrível para mim, viu? Faleceu em Sanremo, no dia 12 de março de 1940, ou seja, ele morreu 28 anos antes do Padre Pio. Mas teve um longo período em que os dois estavam ativos ali. Foi sepultado na cripta do Santuário Nossa Senhora da Guarda até 26 de outubro de 1980, quando foi proclamado beato e depositado numa urna de vidro para veneração pública. Para sua canonização, a Igreja reconheceu como milagroso o restabelecimento, em 1990, de Pietro Penaca, 78 anos, de Monperone, doente de carcinoma nos pulmões, que viveu por mais de 12 anos e morreu, de velhice, em 2001. Quer dizer, foi curado completamente do câncer, né?
A canonização ocorreu no dia 16 de maio de 2004. Bom, o Papa Pio XII o chamou de pai dos pobres, benfeitor da humanidade sofredora e abandonada. Portanto, esse era o carisma dele, essa era a vocação dele. É interessante a gente ver. Agora, como é que era ele? Quem era a grande devoção dele era Padre Pio. Então, naquele período, né, anos de 1920, na Itália, havia um outro grande espírito, além do Padre Pio. Aqui quem está falando a fonte aqui é do livro Padre Pio, um santo entre nós, do Renzo Allegri, que era um jornalista, escreve muito bem. Então ele disse que naquele tempo, em 1920, havia outro grande espírito, além do Padre Pio, que polarizava a atenção dos crentes, Dom Luigi Orione, fundador da pequena obra da Divina Providência, hoje já distinguido com a glória dos altares. Portanto, hoje já é São Luís Orione. Tinha fama de ser um sacerdote iluminado, por isso, um dos grandes amigos e admiradores do Padre Pio. Monsenhor Antônio Valbonese, bispo de Menfi, quis conhecer a sua opinião sobre o Padre Pio, porque o Monsenhor Valbonese, que ia muitas vezes a São Giovanni Rotondo, tinha sido convidado a deixar de fazê-lo. Olha, aí já estava começando a perseguição ao Padre Pio, hein? A deixar, então falaram, olha, você está convidado a não vir mais aqui. A deixar de se relacionar com o Padre Pio e, em suma, a afastar-se dele, de modo que as pessoas compreendessem, também através do seu comportamento, que aquele religioso era para a igreja um equívoco. Não era santo, meu Deus. Mas Monsenhor Valbonese, que não partilhava a opinião do Santo Ofício, antes de aceder a tal solicitação, quis ouvir o parecer de Dom Orione. Ele falou, vou perguntar para um outro santo o que ele acha do Padre Pio. E vamos ver o que Dom Orione diz aqui do Padre Pio. Vocês vão gostar. Escreveu-lhe uma carta, a qual Dom Orione respondeu. Era uma carta que hoje, depois de ambos os protagonistas terem recebido na história o reconhecimento pela sua verdadeira identidade espiritual, detém significados de excelsa iluminação. Uma carta falando de um santo falando de outro santo. Dom Orione utiliza uma linguagem particular, condizente com a sua profunda humildade, mas diz claramente coisas essenciais. Vamos ver o que ele dizia. Esclarece desde logo que aquilo que vai escrever-lhe lhe foi dito por Jesus. Olha só que impressionante, hein? Nosso Senhor Jesus Cristo mandou ele escrever aquilo. Ele, por assim dizer, isso aqui é um ditado. Então, aspas, Padre Pio, escreve ele, deve pertencer por inteiro a Jesus crucificado e, por amor a Jesus e à Santa Igreja, deve ser crucificado em alegria e caridade. Nosso Senhor que escreveu, mandou ele escrever isso. Indica, assim, que o Calvário é o caminho que o padre está percorrendo. O Padre Pio está percorrendo um Calvário, com as perseguições, tudo mais. E especifica ainda, tudo carta do Dom Orione, ditado por Nosso Senhor, e especifica ainda, Nosso Senhor e a Santa Igreja, nossa doce mãe, só podem ser amados e servidos na cruz, na humildade, na obediência e caridade. Está aqui um programa de vida, né? Nosso Senhor, a gente quer obedecer ao Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, então, cruz, humildade, obediência, caridade. Obediência, portanto, à igreja. Aqui agora volta o padre Parente comentando. Não, o Renzo Allegri comentando, né? Obediência, portanto, à igreja, que está sempre, de qualquer modo, intimamente ligada a Cristo. Não cabe a nós julgar, nós temos que obedecer. Assim, Monsenhor Valbonese deve obedecer e esquecer São Giovanni Rotondo e o Padre Pio. Era a conclusão. Quer dizer, se tinha que ter obediência, ele tinha que obedecer. Todavia, Dom Orione continua sua carta dizendo outras coisas que constituem uma magnífica declaração de estima e admiração pelo Padre Pio.
dando claramente a entender que não apoia, de fato, o juízo do Santo Ofício, nem considera que Padre Pio seja um impostor ou um histérico. Era o que falavam do Padre Pio. Pelo contrário, considera-o um grande espírito, um santo. Aqui, de novo, aspas, Dom Orione. Vossa Excelência Reverendíssima, falando com o bispo, né? Abrace com o santo ósculo Padre Pio, e também em meu nome, que sou miserável. Queria beijar-lhe o hábito e o cordão, e queria dizer-lhe que, em espírito, lhe beijo as mãos e os pés muito fraternalmente. Meu Deus do céu. Essa insistência, estas repetições de beijos não são casuais, são um modo de dizer de quanto amava e estimava o Padre Pio. Dom Orione foi um grande defensor do Padre Pio. Sabe-se que empreendeu enérgicas ações junto à Santa Sé para tentar revogar as restrições impostas ao padre. Não julgava, mas agia, e a sua ação encerrava uma torrente impetuosa. Quer dizer, foi um grande lutador pela libertação do Padre Pio, que estava proibido de rezar missa, de dar bênção, de ouvir confissões, de aparecer em público. Imagina, que tormento. Dom Orione contribuiu de forma notável para divulgar a verdade sobre o Padre Pio aos vários cardeais. Interveio junto ao cardeal Carlo Perosi, seu amigo, que era prefeito da consistorial, que é o dicastério do qual dependiam as decisões a tomar sobre o caso Padre Pio. Então, ele foi lá diretamente com o cardeal. Quando o cardeal Perosi lhe respondeu que o seu dicastério não era competente para isso, Dom Orione o ameaçou com severidade. Disse, Vossa Eminência terá de se arrepender e de prestar contas ao Senhor. O Renzo Alegre diz, e a profecia cumpriu-se. Quando estava às portas da morte, o cardeal mandou chamar Dom Orione e reconheceu as suas próprias responsabilidades em relação ao Padre Pio. Quer dizer, ele não quis ajudar mesmo. Através de outros documentos, deduzia-se que Dom Orione continuou sempre a interessar-se pelas experiências de Padre Pio. Enquanto estava em Buenos Aires, quase no fim dos anos 20, descobriu que tinham sido proibidos alguns livros que contavam a história do Padre Pio, e que as pessoas já não podiam aproximar-se dele. Aos amigos que lhe perguntavam como era possível que a igreja fosse tão severa com o Padre Pio, ele respondia, é a sinagoga que continua em ação. Não é que ele chamou a igreja de sinagoga, mas eram os elementos da sinagoga de Satanás que estava agindo contra o Padre Pio. Por essa razão, os amigos perguntaram-lhe se conhecia bem Padre Pio, e ele respondeu que nunca se tinham visto, mas que se conheciam. Que coisa maravilhosa! Meu Deus, que coisa maravilhosa. Também Padre Pio nutria, agora é o outro santo. Também Padre Pio nutria grande estima e veneração por Dom Orione. Confessou isso a um advogado de Montevidéu. O que falou o Padre Pio do Dom Orione? Diz, Dom Orione, esse sim é um santo. Padre Pio dizendo, eu nem sequer sou digno de lhe tocar a orla da batina. O outro dizia, eu quero beijar o cordão, a batina, os pés dele. O Padre Pio dizia, eu nem sou digno de tocar a barra da batina, né, do Dom Orione. Olha só que impressionante. Certo dia, um operário que tinha quebrado um braço no trabalho dirigira-se a Dom Orione para ser curado. Eu não faço milagres, respondeu o futuro santo. Aliás, o Padre Pio dizia sempre a mesma coisa, hein? Olha que coisa impressionante. Entre os santos não existe contradição, né? Alguns, às vezes, veem contradições, e existem, né? Contradições em ensinamentos da igreja, onde, de repente, um papa fala uma coisa, outro papa fala outra, etc, etc. Se todos fossem santos, não teríamos esses problemas. Mas, enfim, não existe contradição entre os santos. Eles dizem, eu não faço milagres, mas há um padre capuchinho que obtém muitas graças com as orações que faz ao Senhor. Contudo, mora muito longe. O operário
quis saber o nome do capuchinho e partiu para San Giovanni Rotondo. Encontrou-se com o Padre Pio e contou-lhe que Dom Orione lhe tinha dito. Então Padre Pio respondeu-lhe sorrindo: bom, se foi Dom Orione que disse, e fez o sinal da cruz sobre o braço quebrado. O operário obteve a cura completa e imediata e voltou de novo à presença de Dom Orione para lhe mostrar o braço e para agradecer. Foi grato. Que bom, eu gosto quando eu vejo gratidão, né? E é o que nós devemos ter com o Santo Padre Pio. Eu acho que todos vocês, muitos de vocês talvez não conhecessem essa história, essa relação Dom Orione com o Padre Pio, que nunca tinham se visto, mas se conheciam muito bem, né? Foram contemporâneos durante algum tempo, viveram nos mesmos anos, e cresceu muito para mim Dom Orione, que eu conhecia muito pouco Dom Orione, mas saber que o Padre Pio tinha devoção por ele e ele devoção pelo Padre Pio, não precisa mais nada, né? Bom, meus amigos, eu me despeço. Ave Maria, um por todos, todos por um, e principalmente pelas almas do purgatório, né? E a bênção do Santo Padre Pio. Salve Maria, amigos, e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Lodato Gesù Maria e buona giornata.